Bom, muito bem, vamos falar sobre essa reunião, essa nova reunião do Trump com Lula. Muita gente está dizendo que, na imprensa sobretudo, que houve um recuo, que agora vai, que as sanções vão ser retiradas, que o Lula só precisa de mais alguns encontros. O STF já disse, inclusive, que nem vai adiantar-se com aquela ação contra a Magnitsky, porque ele acredita que o Lula vai resolver o problema. Vai mesmo? Houve um recuo? Vamos conversar sobre isso. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que deixem o seu like e que se inscrevam no canal. Deixando o seu like, o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante. E assim o algoritmo distribui para mais gente e você ajuda a gente aqui a crescer a nossa comunidade. E também, se você gosta dos conteúdos, clique no Seja Membro. Se você se torna um membro, você vai receber alguns conteúdos exclusivos e também tem prioridade nas nossas respostas a você. Muito bem, dito isso, muita gente falando de tudo. Esse fim de semana foi uma confusão a respeito de o que aconteceu, o que não aconteceu. Muita gente da direita disse não vai ter a reunião, e a reunião acabou acontecendo. Aí o Trump chegou a dizer durante a reunião para um jornalista, quando perguntado se a conversa trataria do tema Bolsonaro, e ele chegou a dizer não é da sua conta, né? não é dos seus negócios, de responder ao jornalista. E aí a imprensa já saiu dizendo que ele teria dito que não é da conta dos Estados Unidos o Bolsonaro, e então isso já foi propagado como um recuo e assim por diante. Muita gente também entendeu que se ele falou não é da sua conta, então é porque, para o jornalista, é porque ele não trataria do Bolsonaro. Aí saiu Lula nas redes sociais dizendo que a reunião foi impressionantemente boa. O que aconteceu? Como é que a gente deve ler tudo isso? Veja bem, em primeiro lugar, a reunião do Lula teve como resultado prático o quê? Essa é a primeira pergunta. Nada. A reunião foi mais uma reunião para marcar outra reunião. Então, é uma reunião que marca outra reunião para marcar outra reunião, que marca outra reunião, e não sai disso. E não sai disso por uma questão muito simples. E essa é a resposta principal a toda e qualquer pergunta se há ou não, ou se houve ou não recuo. O Lula não tem a moeda política negocial que o Trump quer. Qual? As nossas liberdades aqui no Brasil. Não é só Bolsonaro a questão do Trump. A questão do Trump é também Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o resumo dessa história toda. O problema do Trump aqui é a falta de liberdade dentro do país. Sem liberdade de expressão, não tem liberdade econômica. Sem liberdade econômica, não tem um país livre. Sem um país livre, nós não temos condições, nós, Estados Unidos, não tem condições de negociar conosco. Eles, obviamente, olham para o Brasil, aqui no quintal dos Estados Unidos, como um país potencialmente perigoso, que caminha para um esquerdismo, que já está no esquerdismo, mas que caminha para um fechamento possível. Nós estamos vivendo aqui no país, a partir de um judiciário totalmente autoritário e totalmente fora da Constituição, um perigo, sim, de fechamento. Veja, não faz uma semana a gente está aqui falando, aqui no canal, inclusive, que a Polícia Federal está pedindo um inquérito sobre o caso Felipe Martins para investigar jornalistas e advogados que criticam o regime. Quer dizer, é óbvio que nós estamos caminhando para um possível fechamento se nós não nos insurgirmos contra isso. E óbvio que se houver um fechamento aqui no Brasil, assim como há na Venezuela, assim como há em outros países, isso é horrível para os Estados Unidos. Essa é a moeda. O que os Estados Unidos querem é um recuo do Brasil no sentido do avanço e da cooptação que o STF fez às nossas liberdades, dentre as quais a do Bolsonaro. O Bolsonaro, portanto, é parte desse problema. Ele não é o problema. Ele é parte, o conjunto da obra é que preocupa os Estados Unidos. E o Lula não tem essa moeda para negociar, porque essa moeda está na mão do STF. E o STF hoje, ele manda no Lula. O governo Lula hoje serve ao STF. O país está comandado a partir do STF, tendo o Lula e tendo a PGR, tendo os poderes e tendo até o Congresso como puxadinhos do STF. Então o Lula não tem a moeda negocial para falar com os Estados Unidos. E aí alguém dirá, mas então por que o Trump recusou-se a dizer que falaria sobre o Bolsonaro? O Trump não recusou-se a isso. O Trump recusou-se a explicitar
qual vai ser o tema da reunião, porque essa é uma postura de alguém que está negociando. Você não mostra as cartas para a imprensa, senão não precisa sentar na mesa. Se você vai sentar na mesa para falar a mesma coisa que você disse para a imprensa, para que vai sentar na mesa? Fala pela imprensa, discute pela imprensa, reúne-se pela imprensa. É óbvio que você vai guardar suas cartas negociais. Isso faz parte de toda e qualquer negociação. E se assim não fosse, o Trump, inclusive, não estaria usando as tarifas comerciais para negociar com o Brasil coisas políticas. Ele usa tarifas comerciais para negociar política, o que mostra que ele apresenta uma carta explicitamente para a imprensa para negociar outra. Então ele não vai falar sobre Bolsonaro para a imprensa, mas ele vai provavelmente falar sobre Bolsonaro com o Lula. Ele não vai falar sobre política com a imprensa, e sim sobre tarifas comerciais, mas ele vai falar sobre política com o Lula. É essa forma negocial. Você esconde cartas. Quem não esconde cartas é o Lula. E por que o Lula não esconde cartas e sai contando que a reunião foi incrível e tal? Porque o Lula não está nem aí para a negociação. O Lula só quer usar essa pauta para fazer um palanque político. Ele só quer transformar essa história toda em um espetáculo eleitoral dele para o ano que vem. É disso que se trata. Então a reunião não tem como ter sido boa e não tem como ser boa enquanto o Trump não sentar com quem manda no país, que é o STF. É isso. Ponto. Todo o resto é especulação política do Lula, que está usando esses episódios todos, essas negociações todas, como um palanque eleitoral para o ano que vem.